Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tranquilos? Estou trazendo aqui a correção do módulo 1 para vocês. Antes de mais nada, falar que estou com saudade. Espero que a gente possa se ver aí o mais cedo possível. Espero que estejam todos bem, né, na medida do possível também, que a situação permite. A gente vai fazer a correção do módulo, só que como na época que eu enviei, eu não sabia o tempo que a gente ia ficar afastado, acontecer. Então, eu não sabia que eu ia ter que gravar uma correção, logo eu passei muitas questões. Eu até não me importaria de responder todas, só que eu acho que vai ficar uma aula muito extensa, inclusive para vocês, né? Sei lá, 33 questões que eu passei para vocês, porque misturei física 1, 2 e 3. Então, eu vou escolher algumas questões para corrigir aqui na tela. Não vou escolher muitas para não ficar um vídeo muito longo, mas aí o que eu peço? Caso vocês tenham dúvida, vocês vão pegar o meu e-mail, que vai estar no primeiro slide que eu abri aqui, tá? Que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Peguem o meu e-mail, enviem as dúvidas. Ó, professor, bota, se o seu e-mail for muito, né, diferente, bota lá. Eu sou o Vitor, eu sou o Matheus, eu sou a Thaís, eu sou a Luana, eu sou o Arthur, enfim. Eu estou com dúvida na questão do módulo, né? Estou com dúvida na questão 1, na questão 7, na questão 30, né? Se tiver alguma que eu pulei, por exemplo. E aí me fala, que aí eu gravo um vídeo específico para as questões de dúvida, entendeu? Porque senão, imagina, eu vou ficar aqui acho que 2 horas corrigindo e nem vocês vão ter paciência para assistir 2 horas de correção de um módulo. Então, eu prefiro que vocês tentem fazer, quebrem um pouquinho a cabeça e tirem dúvidas, tá? Então, eu vou falar bem rapidamente sobre as questões, para não ficar um vídeo muito longo e justamente para a gente ter o nosso próximo vídeo de correção com as dúvidas, tirando dúvidas, tá? Nas outras turmas eu fiz o vídeo de correção completo, mas terceiro ano é uma situação diferente e vocês precisam estar com a mão na massa aí, beleza? No mais, espero que essa aula ajude, né? Que a gente vai ter um contato maior a partir de agora. E estou sempre aqui à disposição de vocês para qualquer coisa que vocês precisarem, tá bom? Vou compartilhar minha tela com vocês aí. A partir de daqui a pouquinho vocês vão ver. Aí, ó. Então vocês vão ver a minha tela agora. E eu vou abrir a apresentação. Fiz uma apresentação de slide para eu ir corrigindo nela, tá? Então, na questão 1, por exemplo, eu vou pular. Questão 2 também, são questões referenciais, é bom vocês treinarem. Né? Questão 3, questão 4 é uma questão de lógica matemática, então também vou deixar aqui vocês quebrarem a cabeça. Vamos falar sobre a questão 5. Questão 5. Um drone voando na horizontal em relação ao solo, como indicado pelo sentido da seta abaixo, deixa cair um pacote de livros, esse pacotezinho azul aqui. A melhor descrição da trajetória realizada pelo pacote, segundo um observador em repouso, então eu estou aqui em repouso no chão, estou vendo isso acontecer, é dado pelo percurso. Bom, beleza, vamos lá. Quando o meu drone aqui tem minha velocidade horizontal, aqui nós estamos no terceiro ano, então eu posso falar, né, de uma maneira mais complexa. Vamos supor que ele tem uma velocidade, sei lá, de 10 metros por segundo. A minha caixa vai compartilhar esse movimento e essa velocidade com ele, certo? Então, isso aqui está sendo compartilhado. Quando o drone solta a caixa, a velocidade não some, né? A velocidade é uma característica que o corpo está fazendo. Só que existe uma forcinha chamada força-peso que atrai esse corpo para o chão. Logo, a trajetória 3 ela é muito direta. A força-peso não tem uma interação tão forte assim. A gente, na física, usa força forte, força fraca, tá, gente? Eu estou até segurando para falar menos, mas
é comum, tá? Mas então a força-peso não é tão forte assim para fazer a caixa cair em linha reta. Então ela vai ter um compartilhamento de movimento, um pouquinho na horizontal, um pouquinho na vertical, um pouquinho na horizontal, um pouquinho na vertical. E isso faz com que seja uma trajetória curva. Logo, a melhor trajetória é a trajetória 4. Ok? Questão 6, vou deixar. Questão 7. 6. Então, vou falar rapidamente, né? Considere a situação do mapa representada pela figura abaixo, no qual um carteiro que se encontra no ponto A, localizado na Avenida Amintas Barros, se desloca 400 metros até atingir o cruzamento. Desta com a Avenida Xavier da Silveira, ambas as avenidas situadas em Natal. Em seguida, a partir daquele cruzamento, o carteiro se desloca mais 300 metros, nessa última até chegar ao endereço no ponto B. Considere o percurso e as orientações indicadas no mapa. Pode-se afirmar que o módulo, a direção e o sentido do vetor de deslocamento, por mais que a gente não tenha ainda revisitado, né, revisto vetores, é bom para relembrar. E o deslocamento, a gente já viu o que é. Nossa, esse aqui ficou ruim. Espera aí. Vou tentar de novo. O deslocamento é linha reta. Eu vou tentar fazer uma linha reta, tá? Mas difícil. Entre o ponto de saída, tá bom, né? E o ponto de chegada. Então, deslocamento tanto escalar quanto vetorial. Aqui eu estou escancarando que é vetor, tá? Ou seja, para eu calcular esse valor, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Né? 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. Então, ΔS vai ser raiz de 160.000 mais 90.000. ΔS, então, vai ser raiz de 250.000, 3, 4. Raiz disso vai ser 500 metros. Ou seja, eu acabei de calcular o módulo, que não é 700. Então, A e D vão embora. Então, esse é o módulo. Direção. A direção, as duas são a mesma, as duas alternativas. E o sentido é para onde a minha setinha aponta, né? Ela aponta de oeste para leste. Então, ela vai para leste. É a letra C. Ok? Questão 7 eu deixo também. De novo, vamos, para não ficar um vídeo muito extenso, porque eu quero resolver algumas. Vou deixar outras de eletrostática para vocês, mas eu quero resolver a maioria. Bom, questão 8. A questão 8 fala de variações de temperatura. Então, antes de eu fazer, eu falei já com vocês sobre variações. Então, a gente tem duas formas de resolver, né? Questões de variação de temperatura. A primeira é pela fórmula. A primeira forma é pela fórmula. Vou resolver pelas duas aqui para a gente relembrar. Na fórmula, a gente aplica diretamente. ΔTC sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9, que é igual a ΔTK, sobre 5. Então, aqui eu quero relacionar 60 graus Celsius com a temperatura em Fahrenheit. Então, eu quero estudar, ou quero relacionar esses dois carinhas aqui. Esquece Kelvin nessa questão. Então, 60 sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9. Posso aqui buscar fazer uma simplificação por 1 por 5, né, que dá 1, que dá 12. E eu vou ter, então, que ΔTF vezes 1 é igual a 12 vezes 9,
Isso dá 108 graus Fahrenheit. Isso resolvendo pela fórmula, bonito. A variação de temperatura me dá uma segunda alternativa, só aqui na variação de temperatura, tá? Que é resolver do segundo método. O primeiro método é a fórmula, o segundo método é a regra de 3. Tá? Por que eu posso resolver isso aqui por regra de 3? Porque agora eu estou fazendo uma proporção, certo? Vou fazer um desenho para representar. Não, depois a gente fala, eu vou apresentar para vocês algumas aulas, aí qualquer coisa a gente tira essas dúvidas. Aqui vamos focar na resolução mesmo. Bom, regra de 3, então, eu vou comparar o quanto varia a escala grau Celsius com a escala Fahrenheit. Olha só, uma variação de 100 graus Celsius representa o quê? Uma variação de 180 graus Fahrenheit. É isso? O ponto de fusão ao ponto de ebulição é de 0 a 100. O ponto de fusão ao ponto de ebulição é de 32 a 212. Então, uma variação de 100 graus Celsius representa uma variação de 180 Fahrenheit. Logo, uma variação de 60 graus Celsius vai representar uma variação de delta TF. Então, eu vou multiplicar cruzado. E aí eu voltei, então, para a de vermelho mesmo. 100 vezes delta TF é igual a 60 vezes 180. 1, 2, 1, 2. Então, cortei os dois zeros. Delta TF é 6 vezes 18. É 60 mais 48. Isso tem que dar, né? 108 Fahrenheit. Então, posso resolver pelos dois métodos somente em variações de temperatura. Essa diferença, essa variação, e por aí vai, beleza? Então, letra D, né, de dado, 108. Aqui, questão teórica, eu vou deixar para vocês também responderem. Vou disponibilizar o gabarito, tá? Mais um pouquinho para frente, eu vou deixar vocês treinarem um pouquinho, agora que a gente está retornando às atividades, mas podem ficar tranquilos. Eu vou postar lá o gabarito bonitinho para vocês conseguirem confirmar as respostas. Só vou dar um tempinho, tá? Para vocês não se apoiarem nisso. Mas fiquem tranquilos que o gabarito vem. Questão 10, né? Existe uma temperatura que tem o mesmo valor na escala Celsius e Fahrenheit. Qual é essa temperatura? Bom, então, de novo, estou querendo comparar escalas. Celsius, vou dar um espaço para desenhar bem, e Fahrenheit. Então, graus Celsius e graus Fahrenheit. A escala Celsius, né, continua valendo de 100 a 0, ponto de ebulição e o ponto de fusão. E a escala tem 2. Eu fiquei com medo de não estar gravando, acredito, mas eu sei que estou. Eu tenho a temperatura em Celsius e a temperatura em Fahrenheit. Eu quero que a temperatura em Celsius seja igual à temperatura em Fahrenheit. Isso me diz que eu posso escrever como C. Então, como C não, como T. É o sono, gente, é muita aula para gravar, tá? Então, olha só. Lembra, né, do 666. Por que eu estou usando isso? É um método de comparação entre escalas. Ah, professor, por que você não usa a fórmula? Posso usar a fórmula sem problema nenhum. O problema, aliás, nessa questão sem problema nenhum. O problema é na próxima que a gente vai fazer. Então, olha só.
eu vou ter aqui o quê? De cima menos o de baixo sobre o do meio menos o de baixo é igual a de cima menos o de baixo sobre o do meio menos o de baixo. Ok? Então, fazendo a mesma sequência, né? Desenhando o 6 aqui. Desenhando o 6 aqui. 100 menos 0, 100. T menos 0, T. 212 menos 32, 180. T menos 32. Com isso, o que eu posso fazer? Multiplicar cruzado. 100 vezes T menos 32 é igual a T vezes 180. Agora eu posso fazer o chuveirinho aqui. Então, 100 vezes T menos 3.200 é igual a 180T. Posso passar o 180 negativo. Então, 100T menos 180T é igual a menos mais 3.200, né? Mais 3.200. Então, eu vou ter que menos 80 T igual a 3.200. Isso implica, então, que T é 3.200 dividido por menos 80, corta, corta, mais com menos dá menos, 320 por 8, 40 graus, pode ser Celsius, pode ser Fahrenheit, tanto faz. Então, isso aqui, como é um método de repetição, o MME, a comparação entre escalas, né, método de proporção, enfim, pode chamar de jeito que você quiser. É uma repetição. Eu preciso que vocês façam, e aí quem já fez, excelente, o dever de casa já está cumprido, pelo menos para essa primeira etapa. Agora, quem não fez, faça. Quando pega a manha, vocês vão ver que as questões ficam repetitivas. Essa é a ideia. O método, né? A análise às vezes muda de questão para questão. Mas o método fica meio repetitivo. E é para ficar, porque fica natural para resolver uma questão desse tipo. Né? A gente vai ver a questão e vai entender o que tem que fazer, certo? Então, por exemplo, a 11 eu vou deixar, daqui a pouco eu boto as questões, né? A 12 eu vou fazer. Um estudante construiu uma escala de temperatura E, deixa eu aqui, atribuindo o valor de 0 graus E, então vamos lá, escala graus E, a escala 0 graus E equivale a 0 graus o valor de 20 graus Celsius. Então, essa é a escala. O valor de 100 graus equivale a 104 Fahrenheit. Ixi, tem duas aqui. Então, isso aqui é graus Fahrenheit e aqui vai ser 104. Quando um termômetro graduado na escala E indicar 25 graus então 25, esse termômetro graduado na escala Fahrenheit irá indicar uma temperatura TF. Então, eu quero saber esse TF, tá? Beleza. Olha as relações que a gente tem aqui, né? O 100 graus se relaciona com um valor na escala Celsius que eu não sei qual é, e se relaciona com 104 graus Fahrenheit. Eu quero saber quanto que 25 graus se relaciona com a temperatura em Fahrenheit. Eu sei que 0 graus Celsius, 0 graus se relaciona com um valor aqui que é da escala Fahrenheit que eu não sei. Eu só sei que ele se relaciona com 20. Se eu quero no final um valor da escala Fahrenheit, eu preciso então saber quanto que 20 graus Celsius representa na escala Fahrenheit. E é isso que eu vou fazer. Aqui eu vou aplicar a fórmula direto, né? Como são duas escalas conhecidas, a gente pode aplicar a fórmula direto sem muito problema. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Com isso, a gente vai ter 20 sobre 5, que é igual a TF menos 32 sobre 9. 20 sobre 5 dá 1
e 4, né? Simplificando por 5. E eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter TF menos 32 vezes 1 é igual a 4 vezes 9, que é 36. Esse TF inicial aí, né? Vou botar um TF linha, que é esse daqui, né? O TF final é o que eu quero saber, vai ser 68 graus Fahrenheit. Então, eu posso aqui substituir setinha por 68. 68 graus. Isso implica que agora eu tenho como fazer a relação entre as minhas escalas, né? 100 menos 0 sobre 25 menos 0 é igual a 104 menos 68 sobre TF menos 68. Posso fazer a relação bonitinha aqui entre as escalas. Então, vou fazer aqui bonitinho para vocês verem o que eu estou fazendo mesmo, tá? Óbvio que eu não preciso ficar fazendo 100 menos 0, 25 menos 0 toda vez. 104 menos 68 sobre TF menos 68. Então, já vou dar uma acelerada no processo, apagando o 100 menos 0 e o 25 menos 0. Beleza. 100 e 25, ó, posso simplificar por 25, né, que dá 1 e dá 4. E posso multiplicar cruzado. Eu vou ter, então, 4 que multiplica TF menos 68, que é igual a 1 vezes 104 menos 68, vai ser 6, 3, 36. Posso pegar o 4 que está multiplicando de um lado e passar para o outro dividindo. E já posso fazer essa divisão de cara aqui, ó. Dá 1 e dá 9. TF menos 68, então, dá 9. O TF, então, vai ser 77 graus Fahrenheit. Ok? Letra B de bola. Beleza? Bom, vamos lá. Então, 3 é de variação, vou deixar para vocês. 12 é de escala arbitrária de variação, vou deixar para vocês. 15 é de uma escala arbitrária também, que não é nem de temperatura, né? Através de experimentos biológicos, observaram que a taxa de canto de grilos de uma determinada espécie estava relacionada com a temperatura ambiente de uma maneira que poderia ser considerada linear. Experiências mostram que a uma temperatura de 20 graus Celsius, ou seja, alguma coisa, né? 21 graus Celsius, os grilos cantavam em média, então aqui é canto, os 120 vezes por minuto. A uma temperatura de 26 graus Celsius, os grilos cantavam em média 180 vezes por minuto. Supondo que os grilos estivessem cantando em média 156 vezes por minuto, de acordo com o modelo sugerido, estima-se que a temperatura deveria ser igual. Então, T aqui, cliquei sem querer, TC. Bom, olha aí, está montado, né, nosso esquema. A gente já espero que saiba o que fazer. Olha ele aí. Esse é o tipo de questão que se faz realmente presente, porque a gente está usando uma escala criada, né? Não é uma escala nem de temperatura, é uma escala de canto de grilo. Então, por isso que a gente pode usar para todos esses tipos de questão, porque isso aqui não é questão de temperatura, é questão de proporção. Eu estou fazendo uma análise de proporção. 26 menos 21 sobre TC menos 21 é igual a 180 menos 120 sobre 156 menos 120. Então, 26 menos 21 é 5. TC menos 21.
é igual a 180 menos 120, 60. 156 menos 120, 36. Então, eu posso fazer várias simplificações aqui, tá? Vou achar o que eu acho melhor. Vou simplificar 60 e 36 por 6. Vai sobrar 6 e vai sobrar 10. Vou simplificar desse 5, que vai dar 1. Isso aqui vai dar 2. Estou fazendo simplificação justamente para vocês se acostumarem com isso. Se vocês têm dificuldade com a simplificação, não tem problema nenhum, façam com calma. Tá? Mas o mais importante é vocês estarem confortáveis em fazer simplificação. Prova do Enem exige simplificação. Então, agora eu vou multiplicar cruzado. Eu vou ter 1 vezes 6, que é igual a 2 vezes isso tudo aqui, TC menos 21. Bom, vou fazer o chuveirinho aqui. Não, posso simplificar ainda de novo, porque eu sou doido. Dá 1 e dá 3. Eu vou ter, então, que 3 é igual a TC menos 21. Passo 21 para lá, menos TC igual a 24 graus Celsius. Beleza? Questão 15. Então, questão 16 eu deixo. Questão 17 eu deixo. Questão 18 eu deixo, que é teórica. 19 eu deixo também. Certo? 20 também eu deixo. Porque é bem técnico mesmo de treino. Tá? Por isso que eu estou deixando. Mesma coisa de variação de temperatura, eu vou deixar, mas de novo, gente. Depois eu gravo um segundo vídeo corrigindo todas que eu não corrigi. Fiquem tranquilos, tá? Eu não estou pulando, tá preguiça, hein, professor? Também, mas, tô brincando. Mas é mais para vocês fazerem, né? Para vocês não se acomodarem, tá no vídeo, tá resolvido, não preciso nem fazer. Quero que vocês tentem fazer primeiro. Bom, vou fazer então a questão sobre. São 25, né? Normalmente, o corpo humano começa a sentir calor quando a temperatura ambiente ultrapassa a marca dos 24 graus Celsius. A partir daí, para manter seu equilíbrio térmico, o organismo passa a eliminar o calor através do suor. Se a temperatura corporal subir a 37 graus Celsius, é caracterizada como hipertermia e abaixo de 35 graus Celsius, hipotermia. Se a temperatura de uma pessoa com hipertermia variar de 37, né? Temperatura de 37,3 para 39,3, então uma variação dessa aqui, graus Celsius, essas variações, então a temperatura em graus Celsius, eu quero saber essas variações em Fahrenheit e em Kelvin. Bom, primeiro aqui já dá para calcular de cara que é 2 graus Celsius de variação, né? 39,3 menos 37,3. E eu sei que isso é uma mesma variação em graus Fahrenheit, em graus Kelvin. Grau não, em Kelvin. 2 Kelvin. Lembra que a variação de temperatura em graus Celsius é a mesma variação em Kelvin. Então, onde ele falar que Kelvin é 2 aqui, eu ainda posso manter como resposta. Agora, vamos ver a variação em graus Fahrenheit. Eu nem precisaria fazer conta para fazer a questão, porque sempre que uma variação em graus Celsius acontecer, para mais, a variação em Fahrenheit vai ter um valor maior. Porque a cada um tracinho que a gente anda em graus Celsius, eu vou andar 1,8 em Fahrenheit. Lembra que a gente viu essa discussão, né, essa relação entre escalas. A cada 1 grau Celsius que eu subo, eu vou subir 1,8 Fahrenheit. Logo, se eu subir 2 graus Celsius, eu vou subir 3,6 graus Fahrenheit. Eu nem preciso fazer muita conta não, na 25. Ok?
Vou fazer alguma de elétrica, vou deixar pelo menos uma que eu achei mais desafiadora aí, para vocês quebrarem um pouco a cabeça, certo? Questão 26. Assinale a opção incorreta. Materiais que são bons condutores de eletricidade possuem elétrons livres que podem ser transportados com facilidade. Então vamos lá. Bons condutores de eletricidade, ok. Tem elétrons livres que podem ser transportados com facilidade. Isso é verdade, mas eu quero a incorreta, né? Materiais isolantes quase não possuem elétrons livres. Bom, vou guardar isso daqui, que é para analisar C e AD primeiro. A madeira, a porcelana e a borracha são conhecidas como bons condutores de eletricidade. Aí a gente dá para ver que é falso, né? Madeira, porcelana e borracha não são conhecidos como bons condutores. A borracha aí é o isolante mais conhecido, né? Ar seco e papel são conhecidos como bons isolantes. Verdade. O ar seco ele é um bom isolante de temperatura e a gente é bom isolante de eletricidade. E a gente vai falar a respeito disso daqui a pouco numa questão. Agora, materiais isolantes quase não possuem elétrons livres. Isso é verdade. Os elétrons não estão livres, né? Eles estão mais presos ao núcleo do corpo do material isolante. Por isso, a nossa resposta errada, que é o que a gente quer marcar, é a letra C. Questão 27. Em certos dias do ano, frequentemente tomamos pequenos choques ao fecharmos a porta do carro ou ao cumprimentarmos um colega com um simples aperto de mão. E também muito em geladeira, materiais eletrodomésticos que são revestidos por metais, né? Em quais circunstâncias é mais provável que ocorram essas descargas elétricas? Vamos lá. Em dias muito quentes e úmidos, porque o ar se torna condutor. Essa afirmação é verdade, mas não é a verdade, não é uma resposta para a nossa pergunta. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Temperatura ou ar úmido significa que ele está conduzindo a eletricidade. Para a gente tomar esse choquinho, esse choque aí, a gente precisa ter, vamos supor, a porta do carro, que ele tenha ali acumulado uma carga elétrica nele. Né? Ele tem que ter acumulado uma carga elétrica e a gente tem que ter uma falta, ou a gente tem que estar, né, eletrizado ao chão, tá fazendo aterramento ao chão. Então vamos pensar o seguinte: se o ar está úmido, quer dizer que ele está conduzindo bem eletricidade, né? Porque tem água ali, a água é um bom condutor elétrico. Como que a carga vai acumular na porta? A carga vai ser perdida para o ar, né? Porque o ar é um bom condutor. Então, é isso que ele afirma aqui é verdade. Em dias muito quentes e úmidos, o ar se torna condutor. Porém, é falso para responder a esses choques. Tá? Os choques não funcionam porque o ar está úmido. Em dias secos, pois o ar seco é um bom isolante e os corpos se eletrizam mais facilmente. Aí, ó, letra B, bonitinho. Letra C, letra D, estão erradas, tá? Vou deixar a 28 para vocês. Vou fazer a 29. Duas pequenas esferas metálicas e eletricamente isoladas, X e Y, X, estão carregadas com mais 4 Coulomb, Y, está carregada com menos 8 Coulomb, respectivamente. As esferas X e Y estão separadas por uma distância que é grande em comparação aos seus diâmetros. Tá? Uma terceira esfera Z, eu vou botar aqui de vermelho, idêntica, as duas primeiras isoladas e inicialmente descarregada, é posta em contato primeiro com X e depois com Y. Eu quero saber as cargas finais. Bom, vamos lá. Então, X e Z, né? Então, o contato de X e Z vai gerar uma carga em cada uma de que valor? Olha só, a gente pode calcular
usando a formulinha de equilíbrio, né? Se você tem cargas elétricas diferentes em corpos, dois corpos, quando se tocam, quando eles são isolantes, quando eles são condutores idênticos, você pode simplesmente somar e dividir pelo número de corpos que estão se tocando. 4 mais 0, 4. Dividido por 2, 2. Então, x é 2 coulomb e z é 2 coulomb. Logo, eu já posso eliminar aqui a E, a D e a C. Fala que x é um valor diferente. Porque agora, ó, eu vou botar a esfera Z em contato com x e depois com y. Logo, x ó, vai ficar sendo 2 coulomb. Vamos encostar com y ali. Então, y encostado em z, a gente vai ter que y é menos 8. O z agora ficou com mais 2 coulomb, dividido por 2, isso vai dar menos 3 coulomb. Logo, é a letra A. Ok? Vamos lá. Analise as afirmações a seguir. Todo objeto que tem grande quantidade de elétrons está eletrizado negativamente. Não sei, porque ele pode ter mais próton ainda. Por mais que ele tenha uma grande quantidade de elétrons, ele ainda pode ter mais prótons. Então, falar em grande quantidade é difícil a gente afirmar. Então, falso. 2. Eletrizando-se por atrito dois objetos neutros, obtém-se ao final desse processo de eletrização dois objetos eletrizados com cargas de mesmo sinal. Falso. Processo de eletrização por atrito, lembrar. Cadê? Atrito. A gente tem que lembrar da série trigoelétrica. Trigoelétrica. A série trigoelétrica é uma série de aquela tabelinha que a gente marca, por exemplo, lã com vidro. Lã é um corpo que cede elétrons mais fácil, vidro é um corpo que recebe elétrons mais facilmente. Logo, eu sei que a lã vai ficar positiva e o vidro negativo, enfim. A gente tem aquelas análises usando a série. Mas o processo por atrito, eles nunca vão ficar com o mesmo sinal. Encostando-se um objeto A, eletrizado negativamente, e um pequeno objeto B neutro, após algum tempo o objeto A ficará neutro. Não. Se o objeto A tem carga, vou supor carga menos 2, pode ser, e o B está neutro, quando houver o contato entre eles, eles vão tender ao equilíbrio. A menos que o B tenha a mesma carga de sinal oposto A, eles não vão ficar em equilíbrio, eles não vão ficar em neutros, né? Se houvesse isso aqui, ó, aí eles ficariam neutros. Como não é isso que está acontecendo, eu vou ter um negativo, por exemplo, para cada um. Ou seja, falso também. Então, não tenho resposta correta. Vou deixar essa das esferas para vocês. Essa daqui é uma excelente questão para vocês também quebrarem um pouquinho a cabeça. Vamos fazer a questão 33, né? A indução eletrostática consiste no fenômeno da separação de cargas em um corpo condutor, que a gente vai chamar de induzido, devido à proximidade de um outro corpo eletrizado, que é o indutor. Preparando-se para uma prova de física, um estudante anota em seu resumo os passos a serem seguidos para eletrizar um corpo neutro por indução. Conclusão a respeito da carga adquirida por ele, tem esses passos aqui, né? Então, primeiro, eu vou aproximar o indutor do induzido sem tocá-lo. Então, o indutor em geral, né, é aquele bastão
indutor, só vou botar aqui para se eu quiser fazer alguma relação aqui. E a minha esferinha, em geral, induzido. Então, ele vai aproximar o indutor do induzido sem tocá-lo, ok? Conectar o induzido à terra, então vou fazer um aterramento aqui. Está aterrado. Deixa eu fazer um desenhozinho para mostrar. Terra. Ó, bonito, hein? Então, conectar o induzido à terra, afastar o indutor, depois eu afasto esse bichão, e desconectar. Aí eu vou fazer um cortezinho. Tá, mas primeiro, vamos lá. Ao final do processo, o induzido terá adquirido cargas de sinais iguais à do indutor. Ao mostrar o resumo, então, ele está afirmando, né, que o indutor... Vou botar só escrever sinais iguais ao fim. Ao mostrar o resumo, o professor ouviu dele que, para ficar correto, ele deveria. Então, vamos fazer um processo aqui, igual ele está falando, vamos chutar uma carga. Né? Vamos falar de uma carga aqui que ele não falou. Então, vou falar, por exemplo, que o indutor está positivo. Um exemplo só. Então, eu vou aproximar o indutor do induzido sem tocá-lo. Ao aproximar o indutor do induzido, eu vou fazer com que as cargas negativas do induzido fiquem mais externas, né? Vou conectar o induzido à terra. Logo, por ter um indutor positivo, você vai ter um fluxo. Eu desenho. Né? Cargas negativas. Esse fluxo vai chegar ao corpo. Eu vou afastar o indutor e vou desconectar o induzido. Consequentemente, como é que ficou meu corpo? Com o sinal trocado ao meu indutor. Meu indutor é positivo, meu induzido ficou negativo. Então, no final do processo, o induzido terá adquirido cargas de sinais iguais ao indutor. Mentira, a gente viu que não é. Ao mostrar o resumo para o seu professor, ouviu dele que, para ficar correto, ele deveria. Então, vamos ver situação por situação, né? A. Inverter o passo 3 com 4. Então, primeiro eu ia afastar o indutor, primeiro eu ia desconectar o induzido da terra e depois eu ia afastar o condutor. O que ia significar isso? O indutor, desculpa. Na verdade, né? Deixa eu só ver, que ele não fala se o corpo do induzido está neutro. Não fala, beleza. Se eu invertesse o passo 3 com 4, e que a conclusão está correta, bom, primeiro que a conclusão não está correta, né? Cadê? Então, todos que falarem que a conclusão está correta, para a gente não vale. A não pode ser e D não pode ser. Tá? Então, nem vou perder meu tempo analisando. B. Inverter o passo 3 com 4 e que a conclusão está errada. Então, qual que é o passo 3 com 4? Eu vou desconectar o induzido primeiro, antes dessa subida de cargas aqui, para depois afastar o indutor. Então, primeiro, como eu afasto? Como eu estou afastando o indutor, eu vou ter uma movimentação aqui. Então, olha só. Vou guardar a B, vamos ler a C. Inverter o passo 1 com o 2 e que sua conclusão está errada. Beleza, a conclusão está errada mesmo. O que é o passo 1 e o 2? Eu vou, então, conectar o induzido à terra antes de aproximar o indutor do induzido. Isso não vai interferir tanto, porque a gente viu que as cargas se uniram aqui, né? As cargas negativas com as que já estavam aqui. Então,
não dava muita diferença. A letra C para a gente não interfere tanto. Letra D, inverter o passo 2 com 3. Ou seja, eu vou afastar o indutor antes de conectar o induzido à terra. E aí, olha só, para ele fazer isso, inverter o passo 2 com 3, o que eu vou ter? Se eu conectar o induzido à terra, se eu afastar o indutor antes, todas essas cargas negativas vão voltar e o corpo vai ficar com a carga antiga dele. Só que a gente não sabe qual é a carga antiga dele. Esse que é o negócio. Aqui a gente chutou cargas positivas e tal. Ele poderia estar neutro, ele poderia estar ainda assim negativo, só que com as cargas mais espalhadas. Então, a princípio, para a gente também, não vale a pena marcar a letra E, e nos resta a letra B. Ok, beleza. Então, de novo, tá, gente? Eu vou parar de ver. Fica então definido como a gente vai. Eu vou disponibilizar essa aula para vocês. Eu só escolhi algumas questões para não ficar muito extenso. Já deve ter ficado de aula. Na próxima aula, eu tiro as dúvidas. Vocês podem mandar no e-mail. Eu vou botar o e-mail lá no, na atividade. Vocês vão ter acesso, tá? E de resto, espero que estejam todos bem e a gente se fala o mais breve possível aí. Valeu, falou.